confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Posto Maitan está com a super promoção neste mês. Promoção Abasteça e Ganhe. Abasteça 30 litros e ganhe um check-up e um alinhamento na Renato Autoservice. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Aceitamos todos os cartões de crédito. Fone 014 3372 1468. Rua Marechal Bittencourt, número 324. Centro de Santa Cruz, no Rio Pardo. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Confira quais são os destaques desta edição. Desfile em Santa Cruz do Rio Pardo nesta quinta deve contar com mais de 4.000 estudantes. Polícia Rodoviária Estadual inicia nesta quarta Operação Independência. Ministro Fachin retira sigilo da gravação de executivos da JBS e homologa a delação de Funaro. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta quarta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o centro-oeste paulista nesta quarta-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Hoje a mínima será de 16 e a máxima de 31 graus. Neste momento a temperatura em Santa Cruz está na casa dos 28 graus. Amanhã, feriado de 7 de setembro, sol também o dia todo, sem nuvens. A mínima será de 18 e a máxima de 32 graus. As informações são na agência Climatempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Notícias policiais nas últimas 24 horas. Polícia Rodoviária Estadual, 116 veículos fiscalizados, 38 condutores autuados. Tivemos também 9 documentos apreendidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Agora vamos às ocorrências da primeira companhia do 31º Batalhão. Na madrugada desta quarta-feira, por volta da 00:30, a Polícia Militar de Ourinhos acabou recuperando uma motocicleta que havia sido roubada e acabou prendendo também 2 jovens, um de 20 e um de 27 anos, pelas ruas João Ferreira e também na Joaquim Floriano da Silva, na Vila São Luís, na cidade de Ourinhos. Segundo informações, no início da noite de ontem,
ocorreu um roubo em uma lan house no Jardim Eldorado, na cidade de Ourinhos, onde o assaltante, em posse de um revólver, roubou uma motocicleta, tomando rumo ignorado. A equipe de Força Tática de Ourinhos, com informações características e vestimentas de um dos assaltantes, saiu em patrulhamento com o intuito de localizar os autores do roubo e também da motocicleta roubada. Por volta da 00:30, os policiais militares patrulhavam a Vila São Luís quando um suspeito correu da tentativa de abordagem, sendo detido já no interior de sua residência. Rapidamente foi abordado, foi identificado um jovem de 20 anos, sendo verificado que estava sob sua cama roupas idênticas às que o autor do roubo, a lan house, havia utilizado. Questionado a respeito, o jovem não confessou só o crime, como também indicou onde estaria a motocicleta roubada. Diligência em outra rua do mesmo bairro, os policiais militares abordaram um jovem de 27 anos que guardava a motocicleta em sua residência. Dada a voz de prisão a ambos, foram conduzidos à CPJ, onde foram apresentados às autoridades civis, que notificou aí o flagrante de roubo, sendo indiciado pelo crime do artigo 157, onde foram recolhidos à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Também tivemos nesta terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, a equipe da Polícia Civil de Ourinhos, a equipe da DIG, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, prendeu em flagrante um jovem de 20 anos pela rua Rio de Janeiro, no Jardim Matilde, em Ourinhos. Segundo informações, os policiais civis da especializada já vinham investigando o jovem e na manhã desta terça-feira flagraram o indiciado numa negociação de droga. O jovem foi abordado e localizado com mesmo 15 pedras de crack e uma porção de maconha. O jovem foi encaminhado à sede da DISE, onde a autoridade responsável ratificou o flagrante, sendo mesmo recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Essas são as ocorrências policiais na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retirou nesta terça-feira o sigilo das gravações de executivos da JBS. A conversa entre Joesley Batista e o Ricardo Saldi tem cerca de 4 horas. Foi que deu origem ao anúncio do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de revisar a delação dos delatores. A repórter Cariane Costa acompanhou, traz mais informações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retirou nesta terça-feira o sigilo da gravação de executivos da JBS. A conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi tem cerca de 4 horas e foi o que deu origem ao anúncio do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de revisar o acordo de colaboração. Na decisão, Fachin afirma que, como os áudios foram gravados pelos próprios executivos e entregue por eles, então são válidos como prova. Sobre o sigilo, o ministro argumenta que, apesar de o áudio conter menções à vida privada de outras pessoas, o interesse público sobre o processo deve prevalecer. Na conversa dos executivos, é possível ouvir como Joesley e os diretores da JBS atuaram para obter o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Na segunda-feira, ao comunicar a abertura do processo de revisão das delações, Janot disse que, mesmo se os benefícios dos delatores forem cancelados, as provas contra pessoas citadas devem ser mantidas, mas a decisão final cabe ao Supremo. Também nesta terça-feira, Fachin homologou o acordo de delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro. Com a Procuradoria-Geral da República, Funaro está preso há mais de um ano no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Com a homologação, a PGR pode usar os fatos delatados pelo empresário nas investigações envolvendo os processos a que o colaborador está envolvido, podendo embasar acusações contra parlamentares, ministros do governo e o presidente Michel Temer. Funaro é processado na Justiça Federal em Brasília em 3 investigações que envolvem suspeitas
suspeitas de desvios de recursos públicos e fraudes na administração de 4 dos maiores fundos de pensão de empresas públicas do país. Ele é considerado testemunha-chave em processos que envolvem políticos ligados ao PMDB. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Cariane Costa. Jornal da Antena A. Na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena, estou recebendo aqui na bancada do jornal o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professor. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena. Também recebemos a jornalista Cibele Martins. Bom dia, Cibele. Bom dia, Silas. Bom dia ao professor e a todos que nos acompanham. Professor, essa matéria no início do Jornal da Antena desta quarta-feira, é claro que esse assunto de nível nacional, se a gente for detalhar tudo o que foi falado nessa delação do Joesley e também de Companhia Limitada, ali dos irmãos Batista, tudo isso que vem acontecendo no Brasil, professor, ontem foi um dia 5 de setembro, é mais um dia que vai ficar para a história do Brasil. Tivemos uma série de ocorrências no nosso país, a gente vê que a situação financeira está cada vez pior do nosso país, mas tudo isso a gente percebe o porquê está desse jeito também, né, professor? Então, a cada dia nós temos o conhecimento de uma desgraça dessa, né? A corrupção estava se alastrando com profundidade no nosso país durante muitos e muitos anos, né? É uma coisa crônica, a corrupção é uma coisa crônica no país e se tornou aprofundada recentemente. Recentemente, o que eu digo desses últimos governos, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva da história do Brasil com relação à corrupção, nós vamos encontrar em governos bem anteriores, nós vamos encontrar momentos de corrupção, né? Essa podridão enorme que acontece na vida pública, né? E ontem nós tivemos o pronunciamento da presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela está desesperada porque nas gravações há ofensas, assim, há ofensas graves e absurdas ao Supremo Tribunal Federal, que é o organismo máximo da justiça no país e que não pode ser abalado dessa forma. Então a ministra Carmen Lúcia estava realmente num pronunciamento na televisão, ela estava bastante emocionada e enraivecida, vamos dizer assim, com aquilo que se revelou nos pronunciamentos, nas gravações lá ocorridas. Então, nós, para que o prezado ouvinte possa entender melhor, não entendendo, né? Porque o problema é bastante complexo e bastante complicado, mas traduzindo de uma maneira mais simples para todos nós, né? Mortais, essa situação toda que nós estamos assistindo através das delações, Lava Jato, essa coisa toda, é a demonstração de um país que está em processo de decomposição moral, né? Decomposição completa. As instituições estão abaladas, todas as instituições estão abaladas, todos os órgãos do governo estão abalados, né? Estão contaminados por um caruncho medonho que tomou conta do nosso país. Então, não há como fazer um comentário aqui técnico, um comentário jurídico a respeito de todos esses processos, porque é um verdadeiro xadrez que estamos vivendo já há algum tempo, né? E é uma tristeza muito grande. Ao invés dos políticos estarem discutindo projetos do Brasil, projetos relacionados ao bem-estar da comunidade, projetos ligados à superação de tantos problemas que a pátria tem, né? Problemas de educação, problemas de saúde, problemas de
de higiene, né? Problemas de construção do país de modo geral, né? Da economia do país. Nós estamos aí discutindo, cada um defendendo seu próprio umbigo, né? Para manter-se no poder através da corrupção, né? Então é com muita tristeza que a gente vê tudo isso aí, né? Vamos aguardar ver se o lado bom do país consegue debelar de uma vez por todas todos esses malefícios que vêm se alastrando a cada dia e vêm aparecendo na mídia a cada dia, trazendo tristeza e aborrecimento para as pessoas humildes, para as pessoas pobres, para as pessoas que estão aguardando um lugar ao sol, que estão lutando no dia a dia, levantando de madrugada, trabalhando para construir a sua própria vida e construir a pátria. E, no entanto, nós estamos assistindo isso aí. E é muito apropriado a gente comentar nesse momento. Dia 7 nós vamos comemorar mais um aniversário da independência do Brasil. Mas essa independência é bem relativa e bem triste, né, para nós. Cibele, o que a gente percebe também, ontem tivemos esse caso do Joesley sendo divulgado, a situação da conversa ali apresentada, mas, além desse caso, tivemos também ontem uma operação da polícia lá em Salvador, prendendo aí, conseguiram totalizar a quantia da apreensão somente no final da noite, porque demoraram muito para contar, porque não era pouco dinheiro, eram cerca de 51 milhões de reais. Esse dinheiro, segundo a investigação, pertence a Gedel Vieira, ex-ministro do Temer, ministro do Lula e também ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Dilma Rousseff. O que a gente vê de tudo isso, né, Cibele, que até no período da manhã desta quarta-feira, em uma reportagem televisiva, o assunto era o que daria para fazer com o dinheiro que foi apreendido ontem. Daria para montar 26 escolas, daria para fazer 1.100 casas, ou seja, um dinheiro que estava guardado em um cômodo lá num edifício em Salvador. Esse dinheiro, ninguém sabe até agora para que esse dinheiro estava guardado, ou seja, esse dinheiro poderia estar em outra área, educação, saúde, cultura, que seja no nosso país, e esse dinheiro estava lá subtraído muito irregularmente, podemos dizer. Sim, quando você fala, Silas, que esse dia, né, dia 5 de setembro, vai ficar na história, eu já acredito que seja para ser esquecido todo esse capítulo negro da nossa história. Eu lembro, né, quando criança, porque quando pequena continua, mas a gente lia nos livros de história, tal, a história do Brasil, enfim. E eu fico pensando se daqui uns anos lá na frente, né, os pequenos vão estar estudando e passando por esse capítulo negro. Espero eu com um final feliz, um desfecho melhor do que a gente está vendo por enquanto. Porque por enquanto a gente só tá vendo nesse jogo de xadrez todo mundo tombando, né? E ninguém se levanta para resolver também. A gente não vê o lado bom ainda com algo efetivo. A gente espera que nos bastidores alguma coisa aconteça. Mas realmente tudo muito triste. Eu acho uma sensação de insegurança muito grande, porque ninguém mais consegue acreditar nas esferas que até então eram aí as responsáveis por julgar o órgão máximo. Enfim, tá tudo muito abalado no país e ninguém sabe em quem acreditar, a quem recorrer. Amanhã, como o professor lembrou, a gente comemora o 7 de setembro. E que tipo de independência é essa? A independência de que a gente fica refém de uma economia que o brasileiro não consegue ter o poder de compra. A independência não existe mais na questão econômica, nunca existiu, na verdade. A gente é refém de uma política, por exemplo, do preço da gasolina. Eu acho que vários itens aí não fazem com que a independência ocorra de fato no cotidiano das pessoas. E também, assim, até eu vi que a Rede Globo vai transmitir agora uma minissérie que é Filhos da Pátria. E mostra que também tudo que acontece hoje não vem de muito atual. Já é uma coisa que acontece há muito tempo. Vai mostrar como que eram lá enfim, as maracutaias do pessoal do tempo real ainda. Então, assim, realmente o jeitinho brasileiro, ele existe há muito tempo. Só que, é claro, né, foi requintado
ultimamente aí com os esquemas e muito mais dinheiro, né, do que tinha antigamente. E em contraste com isso, a situação tá ainda pior de infraestrutura e educação. A gente tá aí muito longe de ser considerado um país desenvolvido e também com uma educação de qualidade. Quando são divulgados esses rankings, a gente vê como o Brasil tá lá embaixo nessa questão de qualidade de vida, de educação. Então, realmente amanhã é um dia de reflexão, de lutar pelos nossos ideais, é claro. Eu acho que ninguém deve ficar calado e deve sim se unir. Até eu acredito que, não sei se outras igrejas, mas a católica, por exemplo, está fazendo um ato amanhã. Todas as igrejas estão convocadas, os fiéis, enfim, para estarem nas ruas também. Aí, né, o desfile que geralmente é mais crianças, escolas, tá aí agregando outros grupos para ver se consegue, né, mobilização e alguma mudança. Esse é o Jornal da Antena A desta quarta-feira, com informações em Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal da Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A, desfile em Santa Cruz nesta quinta deve contar com mais de 4.000 estudantes. Também, Polícia Rodoviária Estadual inicia nesta quarta Operação Independência. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/Antena AFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Chegou o aplicativo da Antena A. No aplicativo da Antena A, você poderá conectar em nossas redes sociais, participar de promoções e muito mais. Baixe agora no Play Store do seu celular ou tablet o aplicativo da Antena AFM e leve a melhor programação onde estiver. Mais informações, antenaafm.com.br/aplicativo. Disponível para sistema Android. Antena A, 100% você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga, se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí: teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo o tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó, combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha sua forma de prevenção. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é demais. Use o cartão Edmais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Antena Play. Os programas da Antena AFM em horários alternativos. Transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira. antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A. Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Estamos apresentando
Jornal Antena A. De volta o Jornal da Antena desta quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou para SMS 14 99701 7665. 14 99701 7665. Também através do nosso site, o antenaafm.com.br/jornal, ou pelo nosso telefone 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal da Antena A. Bancos fecham nesta quinta-feira, dia da independência, mas funciona normalmente na sexta-feira. Humberto Ferretti tem mais informações. Agências bancárias de todo o país ficaram fechadas nesta quinta, feriado de 7 de setembro, mas funcionam normalmente na sexta-feira. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Contas de consumo, como as de água e luz, e boletos diversos com vencimento no feriado, poderão ser pagos na sexta, sem a cobrança de juros ou multa. A FEBRABAN lembra ainda que quem quiser evitar filas pode agendar o pagamento de contas ou até utilizar o autoatendimento, no caso dos boletos com código de barras. Os caixas eletrônicos e os serviços bancários pela internet funcionarão normalmente durante o fim de semana prolongado. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. E nesse assunto, feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Estadual inicia nesta quarta-feira a Operação Independência em todas as estradas paulistas com acessos às cidades da nossa região. Em nota, a 3ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sediada em Assis, julgou que na área de competência abrangendo os 54 municípios da região entre Assis, Marília e também Ourinhos, estará sendo realizado um esquema especial para garantir segurança no trânsito, coibir crimes e ainda evitar acidentes. A Operação Independência começa nesta quarta e será encerrada no dia 10 à meia-noite. O foco prioritário está na prevenção criminal, mas em harmonia à segurança viária e na luta diária em salvar vidas. Intensificará a fiscalização dos limites de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens em local proibido, usos de cinto de segurança e assentos infantis, usos de capacete para motocicletas, entre outras infrações de trânsito. Será empregado todo o efetivo operacional e administrativo existentes em escalas. Trabalharão 24 horas em diversos turnos e serviços, a fim de garantir maior segurança aos usuários das rodovias da nossa região. Esse é o Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Mais de 4 mil estudantes, a grande maioria de instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo, vai participar do desfile cívico de 7 de setembro, nesse feriado desta quinta-feira. A Prefeitura divulgou na última sexta um croquis sobre a passagem do desfile pela Avenida Tiradentes e o número de escolas e entidades que vão participar do evento. O horário foi divulgado pela Secretaria de Comunicação às 8h30 da manhã. O trajeto será o tradicional na Avenida Tiradentes, saindo da sede da DEFS, na esquina com a Rua Conselheiro Saraiva, em direção ao Palanque das Autoridades, instalado na esquina da avenida com a Rua Marechal Bittencourt, em frente à Casa do Empreendedor. Além das escolas municipais e creches, também deverão participar as entidades como a PAI e o Lar São Vicente de Paulo, além das instituições como Polícia Militar, Corpo Bombeiros, SAMU e também o Tiro de Guerra. Além disso, também haverá a presença de alunos da Academia Sport Center, Associação Aprendizes de Sodrélia, Centro Social São José, grupos escoteiros do Vale do Rio Pardo, entre outros. Alguns blocos deverão fazer performance em frente ao Palanque das Autoridades, que devem durar no máximo 5 minutos. Na lista, a confirmação de que pelo menos 3 escolas estaduais deverão participar do desfile cívico. A ETEC Orlando Coalhato vai levar 500 participantes na Avenida Tiradentes. Já a Genésio Boa Morte fará um desfile com apenas 20 participantes, mais 33 da fanfarra. A escola Zilda Comendo Monte vai levar 180 participantes e mais 50 na fanfarra. As duas maiores escolas estaduais do município, a Leônidas do Amaral Vieira e também a Sinharinha Camarinha, não devem participar do evento cívico.
Sibeli, mais um ano de desfile cívico em Santa Cruz do Rio Pardo. Chama atenção as 2 escolas estaduais não participarem nisso, Sibeli. Exatamente. Não sabemos o motivo aí pelo qual elas não vão estar na avenida. Mas mesmo assim o número ainda é bastante significativo, de 4.000 crianças. É um desfile muito bonito e que geralmente as escolas levam temas, né, para a avenida aí, temas atuais geralmente, saúde, enfim, né, atualidades do país. E geralmente as avenidas ficam lotadas porque os pais estão lá para assistir, e também todo mundo que passa gosta de ver o que o pessoal tem para apresentar. E nesse ano, como eu já falei, eu acho que tem mesmo esse sentimento aí de manifesto, de protesto, e eu acredito que as ruas estarão ainda mais lotadas, e será um dia aí de muita reflexão e participação mesmo, adesão de todo mundo, né? Vamos ver como vai ser também Brasil afora, essa questão da independência. Eu não sei, você tem alguma informação de como é que vai ser lá em Brasília? Teremos desfile no período da manhã. Teremos desfile no período da manhã. Então, vamos ver como que vai ser recepcionado isso. Com certeza a segurança deve estar reforçada lá, porque os ânimos estão com certeza bem alterados. O caso nosso aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, eu gostaria de refletir o seguinte: desde algum tempo, desde do retorno ao Estado democrático, né? A saída da chamada ditadura de 64, nós fomos deixando de lado os louvores ao civismo. Nós tínhamos, no período revolucionário, nós tínhamos, era obrigatório, né? Todos os estudantes se reuniam em frente às escolas, nós tínhamos as comemorações cívicas relacionadas ao 21 de abril, por exemplo, a Tiradentes, né? Hoje 21 de abril é uma data perdida em que o pessoal sai para passear, sai para pescar, sai para fazer tudo, menos para refletir em todo aquele processo libertário dos anos de 1700 e pouco. Quando o Brasil estava lutando pela sua independência e tal, e a presença de Tiradentes foi muito importante, e ele foi o protomártir da independência, né? Ele que foi buscando os caminhos para a independência do nosso país. E ainda conservamos a comemoração do 7 de setembro, né? Conservamos, as escolas se envolvem nisso aí, os professores se envolvem, preparam os seus alunos, e é uma data marcante para o estudante, né? Marcante porque eles vivem e querem, há crianças que nem dormem na véspera porque eles vão desfilar, vão se apresentar e vão participar de uma avenida repleta de pessoas, né? E possivelmente amanhã vai ser um dia de sol, um dia bonito, né? Agora, lamentável mesmo é a ausência de 2 escolas tradicionais da cidade, que eu gostaria mesmo de saber as razões pelas quais essas escolas não vão participar. Isso é sintomático, né? Isso é sinal que está acontecendo alguma coisa no espírito dessas escolas, e que esse espírito está combalido por algum problema, alguma coisa, e deveria estar aí participando desse momento tão importante para a pátria, que é a comemoração. Pelo menos, a comemoração de 7 de setembro ainda tem que ser preservada, né? Nos países europeus e países, os Estados Unidos, por exemplo, outros países da América, existe uma consagração pública com relação às suas datas cívicas, né? Os americanos, por exemplo, nos dão um exemplo magnífico, né? O 4 de julho nos Estados Unidos é uma data importantíssima da independência americana. Então, esse louvor à pátria, o hasteamento da bandeira, né? Os americanos hasteiam a bandeira em tudo quanto é lugar, né? Porque eles têm esse louvor à pátria, essa devoção à pátria. O que não está acontecendo no Brasil. O brasileiro está ficando cada vez mais decepcionado consigo mesmo, com a sua própria pátria. E não sabe separar governo,
política de noção da pátria. Pátria é uma coisa e governo é outra, completamente diferente. Não tem nada a ver com política. Se estamos decepcionados com a política, não nos decepcionemos com a nossa pátria. A nossa pátria é vítima de todas essas malandragens e maracutaias que estão acontecendo aí. É exatamente agora que a pátria tem que ser enaltecida. Este é o Jornal da Antena com informações em Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal da Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A desta quarta-feira, aliás, a gente traz uma matéria para a gente analisar um pouquinho a respeito da educação brasileira. O Brasil perdeu 6 universidades entre as 1000 melhores do mundo. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Hoje é dia da maldade, dia de vender cachorro-quente sem vina, escovar os dentes sem pasta, oferecer pipoca sem sal, dia de empurrar o carro sem roda, vender as canetas sem carga e tentar abrir uma porta sem maçaneta, irmão. É hoje o dia da maldade, hoje é o dia de vender celular sem rádio. Maldade mesmo é tentarem te vender um celular sem rádio. Não aceite. Ouvir rádio no celular é de graça. Exige o seu. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é demais. Use o cartão é demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120. E também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580. Próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Vem da biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dele e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A VVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. O presidente Michel Temer pede ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso ao novo áudio das delações da JBS. Produção industrial brasileira cresce 2,5% e tem melhor mês de julho desde 2014, segundo o IBGE. Mineradora Samarco solicita licença para retomar as operações no complexo de Germano, em Mariana, região central de Minas Gerais. Cai de 27 para 21 o número de universidades brasileiras no ranking das 1000 melhores do mundo. Justiça francesa investiga operações de fraude na escolha de Tóquio para as Olimpíadas de 2020 e também de cidades que receberam ou vão sediar mundiais de atletismo. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. De volta
volta com o Jornal da Antena A desta quarta-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta quarta-feira. Hoje uma vaga para encarregado agrícola, uma vaga para encarregado de colheita, também uma para mecânico de molas, padeiro, técnico em nutrição, costureira e vendedora. São 3 vagas para operador de injetora ou extrusora. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Brasil perde 6 universidades entre as 1.000 melhores do mundo. Tadeu Inácio tem mais informações. De 27 para 21, a soma de universidades brasileiras entre as 1.000 melhores do mundo. Das 27 instituições presentes na lista anterior do Times Higher Education, 10 sumiram do ranking, sendo 2 estaduais, de Londrina e Maringá, e 8 federais, Paraná, Bahia, Goiás, Ouro Preto, Santa Maria, Lavras, Viçosa e a Universidade Federal Fluminense. Em contrapartida, a relação traz pela primeira vez as federais de Itajubá, Brasília e Pelotas, e a estadual de Ponta Grossa. A USP foi a universidade brasileira melhor ranqueada, presente no bloco entre as posições 251 e 300. Vale lembrar que a partir de 200, a separação é feita em grupos. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. Professor, há pouco a gente comentava no Jornal da Antena A respeito das instituições que estão falindo. Mais uma das instituições, as universidades, ou seja, a educação brasileira, professor. Então, isso aí é o reflexo da situação geral do país, da decomposição do país. E a coisa mais grave exatamente atingindo a educação, tanto a educação básica quanto a educação superior, né? As nossas faculdades ou universidades públicas estão realmente sucateadas com falta de verba, falta de apoio à ciência, à pesquisa, não existe mais, né? Os campi universitários, né, são hoje bem próximos de cracolândias, vamos dizer assim, né? Porque a droga dissemina dentro das universidades, dentro de escolas, não existe realmente um policiamento seguro. Nós temos aí casos, por exemplo, de segurança, de ataques dentro de universidades, né? Dentro dos estacionamentos de universidades, estudantes, mulheres que são atacadas, né? Há assassinatos, há roubos, há uma série de coisas. Vamos falar também dos chamados trotes, né? Que existem nessas universidades, que não tem nada a ver com coisas humanas, com coisas assim, humanitárias, né? São coisas horríveis, né? Que acontecem. Então, o mais triste é exatamente a falta de apoio governamental às universidades e maior seriedade, maior atenção, né, dos próprios administradores dessas universidades, os reitores, etc., maior policiamento e maior rigor na vida universitária para que o país cresça também sob o ponto de vista intelectual no terreno da pesquisa. É lamentável a gente saber que essas universidades brasileiras vêm perdendo no ranking, né? E enquanto isso, as universidades estrangeiras, americanas, europeias, vão mantendo sua qualidade, vão crescendo nas suas pesquisas, vão crescendo na sua intelectualidade e nós vamos perdendo terreno isso aí. Isso é reflexo da situação geral do país, da decomposição das instituições de modo geral. Difícil, né, Sibeli? Porque quando se fala em corte de gastos, né, professor, por conta da situação econômica, acredito que a área que menos podia ser atingida é a educação. E é isso que a gente vê, né? Essas faculdades sem nenhum incentivo, cortes mesmo, de incentivos de bolsas, enfim, tudo que elas precisariam para conseguir se reerguer e tal. Foram muito tempo sem investimento. Também não é só culpa do governo em si, eu acho que talvez as administrações dessas universidades, não sei como é feita a escolha, geralmente a eleição e tal, né? Mas também tem toda essa problemática, acredito, assim, de um abandono meio que geral e eu concordo
concordo com o que o senhor falou dessa questão das drogas mesmo nos campos. A gente nota isso, principalmente nas faculdades públicas, infelizmente. Mas é claro, quem está interessado vai estudar e vai conseguir ser alguém na vida. Mas né? acontece o seguinte, Sibeli, veja, uma jovem como você, se você resolver fazer uma universidade pública, você vai com toda boa intenção, você vai estudar, você quer se aprimorar e tudo mais. E lá você encontra um meio corrompido, um ambiente totalmente corrompido. Quer dizer, qual pai, né, teria coragem de colocar seu filho numa universidade pública, sabendo de antemão que essa universidade pública está com nível intelectual muito baixo, né? A sua produção intelectual é muito ruim, perdeu já, né, a sua importância intelectual. Não vamos citar aqui nomes, eu até agora não citei nome de universidade nenhuma, mas a gente está generalizando, falando de modo geral. Mas qual pai? Eu sou pai, avô, bisavô, etc. Eu não teria coragem de colocar um filho meu numa universidade pública, sabendo de antemão que essa universidade está corrompida no seu ambiente, vamos dizer assim, a parte intelectual, a parte de produção intelectual está enfraquecida. E o ambiente social da universidade é um ambiente perigosíssimo. Então é isso aí, né? O que a gente pode esperar? Hoje, com faculdade, com um curso superior, a gente já nota a dificuldade que todo mundo tem para conseguir evoluir na carreira. Exatamente. E tudo. Agora, quando... Exatamente. Não, antigamente, até um certo tempo, você precisava de um diploma. Olha, você tem que estudar, tem que ter um diploma, senão você não consegue emprego. Exato. Hoje, a pessoa tem um diploma. Tem um diploma e tal, mas não serve. Você precisa de uma pós-graduação. E você consegue a pós-graduação. Mas só a pós-graduação? Você tem que ter aí um doutoramento, mestrado, alguma coisa, né? Então tá complicado, né? Tá bastante complicado. E a seleção também das empresas, né? Que necessitam de mão de obra, a parte intelectual. Eu não sei até que ponto os critérios também são voltados para a capacidade intelectual do candidato, né? De repente é uma cunha, vai trabalhar porque é parente de fulano. Quer dizer, é o ambiente já corrupto em todo o sistema corrupto, né? Este é o Jornal da Antena com informações em Santa Cruz, Ourinhos, também em toda a região. Jornal Antena. Faça o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta-feira. O Brasil jogou ontem contra a Colômbia, acabou empatando pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e a Argentina se complicou, acabou empatando também jogando contra a Venezuela em sua própria casa. A gente traz todas as informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Antes, me despeço dos companheiros de bancada, o professor José Magali Junqueira. Professor, uma boa tarde, bom feriado e até mais. Boa tarde, Silas, boa tarde, prezador ouvintes da Antena A, que amanhã, 7 de setembro, nós estejamos reunidos em espírito para homenagear a nossa pátria, que faz mais um aniversário da sua independência. Sibeli, uma boa tarde, bom feriado e até mais. Boa tarde, Silas, boa tarde, professor. Apenas um relatinho para domingo. O grupo de dança do Icarçara vai estar no Festival de Dança de Exaporã. Então aí vamos torcer pelas meninas e meninos. É um festival bastante tradicional aí pros bailarinos. E depois a gente traz o resultado na próxima semana. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/Antena AFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A.
DVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. DVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120. E também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580. Próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena, Nivaldo de Selo. Tem coisas que só mesmo o esporte, nesse caso o futebol. Torcedores foram às ruas de Damasco, na Síria, para comemorar a chance da seleção do país de chegar à Copa da Rússia. Com o empate nos acréscimos contra o Irã, 2-2, a Síria ainda tem chance de chegar ao Mundial na repescagem. Apesar dos problemas políticos e sociais enfrentados pelo país, milhares de pessoas foram às ruas da capital para comemorar os 2-2 aos 48 do segundo tempo contra a seleção iraniana em Teherã. O Irã já está garantido na Rússia 2018. A segunda vaga nas eliminatórias da Ásia ficou com a Coreia do Sul, ao assegurar um empate sem gols contra o Uzbequistão. A Síria tem a repescagem pela frente. A Arábia Saudita está agora no caminho dos sírios. Quem poderia imaginar a Síria sonhando com uma Copa do Mundo em meio ao caos interno enfrentado pelo país? Sobretudo com o comando paralelo do grupo denominado Estado Islâmico. É a magia do futebol que dá esse alento em meio ao caos. Historicamente é assim. O problema é que às vezes a política também usa o futebol para encobrir suas mazelas. Mas essa é outra história. Já estão no Mundial de 2018 7 seleções. A Rússia, país anfitrião, o Brasil, a Coreia do Sul, o México, a Bélgica, o Irã e o Japão. A Alemanha, atual campeã, com mais um empate, também se garante. E ninguém tem dúvida disso, claro. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí Nivaldo de Silo falando a respeito da seleção da Síria, que pode classificar ao Mundial de 2018. O Brasil já está classificado. O Brasil jogou ontem pelas eliminatórias da Copa e empatou com a Colômbia. Primeiro empate da Ana Tite nas eliminatórias da Copa. O Brasil que vinha numa sequência de vitórias, onde acabou empatando em 1-1 jogando com a Colômbia. Mas já é aquele jogo pro Brasil, já não está valendo quase que muitas, não está valendo praticamente nada, né? O Brasil já está classificado, já a Colômbia não, precisava de um resultado positivo para sonhar com a vaga ao Mundial de 2018. A seleção brasileira deixou de ter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Tite nessas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Jogando em Barranquilha, na tarde desta terça-feira, o time nacional não passou de um empate contra a Colômbia em 1-1. O meia William abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, acertando no ângulo um chute de primeira. Já o centroavante Falcão Garcia igualou a partida no início do segundo tempo de cabeça. O resultado não tira a tranquilidade da seleção brasileira. Na opinião do técnico Tite, o time foi bem,
melhor até que na vitória contra o Equador. Fiquei mais contente com o desempenho linear que a equipe teve neste jogo do que no jogo contra o Equador. No jogo contra o Equador, ela controlou o Equador e jogou o segundo tempo, mas o primeiro tempo ela foi abaixo. Esse jogo ela manteve um padrão de atuação que dá consistência à equipe. E que o resultado de empate ele é justo, porém, se tivesse um vencedor, esse vencedor seria o Brasil pelas oportunidades que criou, pelas chances vivas que criou, mas volto a ressaltar, o grande jogo tecnicamente que teve. E não é essa história, parar com essa história de porrada, chegou por cima, de provocação. É jogo de futebol com grande espetáculo que a gente viu hoje. Já classificada para o Mundial da Rússia e com a primeira posição nas eliminatórias asseguradas, a equipe de Tite tinha 9 triunfos consecutivos em jogos oficiais, totalizando 37 pontos. Para Tite, o time tem que se entrosar um pouco mais quando não jogam peças fundamentais, como Gabriel Jesus. Firmino, no caso, atuou e precisa dar um pouco mais de si. Fernandinho, é importante do ter. Thiago jogou muito, Fernandinho jogou muito, a equipe toda. Quando é num processo criativo, há uma dificuldade maior do entrosamento. Então o Firmino trouxe essa, mas como é posicional e ele é mais de iniciação, o Fernandinho, fica mais fácil tu também fazer essa. O Firmino precisa mais e tem mais para dar. Tem mais para dar. Foi uma atuação normal dele, mas ele tem mais para dar, por esse grau de entrosamento. O desempenho permite que o Brasil alcance o recorde da Argentina no atual formato das eliminatórias, que é de 43 pontos antes da Copa de 2002. Para igualar essa pontuação, será preciso derrotar a Bolívia fora de casa e o Chile no Palestra Itália, em São Paulo, no mês de outubro. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Esboril trazendo um resumo, né, do jogo entre Brasil e Colômbia. Aí o jogo válido pelas eliminatórias da Copa que ocorreu nesta terça-feira. Além do Brasil, todos os outros times sul-americanos também entraram em campo. A Bolívia venceu o Chile por 1-0. O Chile, campeão da Copa América, está cada vez mais em queda nas eliminatórias da Copa. Ontem acabou sendo derrotado pela Bolívia. O Peru venceu o Equador por 2-1. A Argentina acabou empatando, jogando no Monumental de Núñez. Estádio argentino, jogando em casa. A Argentina empatou em 1-1 com a Venezuela e também se complicou. No Defensores del Chaco, o Paraguai perdeu para o Uruguai por 2-1. Brasil líder, 37 pontos. Segundo colocado agora é o Uruguai com 27. Terceiro a Colômbia com 26. Peru em quarto com 24. A Argentina aparece na quinta colocação com 24 pontos. Essas são as informações esportivas na Antena A. Amanhã à noite acontece o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. Teremos jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. E no final de semana está de volta mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações esportivas aqui no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Nesta quinta e sexta não tem devido ao feriado de 7 de setembro. Lembrando, todas as matérias que são destaque, acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira, um bom feriado, bom final de semana a todos e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção geral, Janos Kenes. Jornal da Antena A.